Bom, boa noite. Eu sou a aluna Laura Beatriz e o meu grupo agora vem apresentar sobre políticas públicas educacionais no Brasil. Vamos falar um pouco sobre as políticas educacionais no Brasil. Não é fácil falar sobre políticas educacionais no Brasil. Eu vou falar sobre a introdução, sobre o que, o porquê, o quando ocorreu, o que ocorreu e por que ocorria naquela época, entende? Bom, foi realizado um resgate histórico naquela época que teve como ponto de partida na década de 1930, que segundo as Teixeiras de 1967, houve, tipo assim, naquela época, ele foi marcado. Não foi marcado porque era um período que tinha que ser marcado, não. Foi marcado porque era um período muito crítico. Foi um período muito crítico, ou seja, eles começaram a florescer a inquietação, eles começaram a dar sinais de inquietação e eles adotou um princípio metodológico, que no qual são destacados os processos que podemos afirmar que naquela década de 1930 representou um saldo que se referiu às políticas educacionais no Brasil, que ao longo do tempo, ao longo daquela época, as políticas públicas educacionais ela foi muito complexa, ou seja, era muito complicado falar sobre políticas educacionais. Por que era complicado? Por que foi criticado? E por que era muito complexo? Ele foi muito complexo por quê? Porque naquelas políticas educacionais no Brasil resolveram fazer uma crítica. Vamos se reunir e vamos fazer uma crítica, vamos fazer um manifesto. E foi muito criticado. O Brasil foi muito criticado. Por que criticado? Como todos sabemos, políticas têm corrupção. Não antigamente, na década de 1930, não. Até hoje tem corrupção. Todos sabemos que corrupção corre até hoje. Nós que está de fora sabemos que tem corrupção. Eles que estão dizendo de dentro da política dizem que não, mas todos sabemos. E dentro de políticas educacionais tem decretos e tem leis nacionais, leis municipais, todas as leis, tipos de leis tem decreto, entende? E naquele tempo teve várias críticas, Por que crítica? Por que crítica? Temos que criticar. Política é um assunto muito complexo, é um assunto que ocorre muitas críticas. Até hoje o Brasil tem críticas sobre políticas educacionais no Brasil. Sim, o Brasil tem críticas. Até hoje é inevitável. E naquele período houve um resgate de partida. Houve um resgate, entendeu? E com o objetivo de analisar. Naquele tempo eles queriam fazer uma escola. Eles iam rever o que ia fazer. Não era certeza. Era apenas promessa. E como todos sabem, política tem promessa. Sempre tem promessa, mas não sabemos o porquê. Não sabemos o porquê. Olá, meu nome é Bruna Miquela Silva Muniz, eu sou estudante do curso de licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Confresa. Esse trabalho é referente à disciplina de Filosofia da Ciência e o título do artigo que estudamos é Políticas Públicas Educacionais no Brasil, Tecendo Fios, da autora Kátia Silva Santos. Eu vou falar um pouco sobre uma das partes que eu achei mais interessante, sobre o tópico 1.2 do artigo. Em 1996, com Fernando Henrique Cardoso à frente da presidência do Brasil, foram feitas algumas mudanças no governo. E uma dessas mudanças foi a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse projeto foi formulado pelo até então senador Darcy Ribeiro. Segundo essa nova LDB de Darcy, a educação básica brasileira passou a ser constituída por creches, pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. Com a aprovação dessa nova lei, várias pautas debatidas por profissionais da educação acabaram sendo invalidadas e até descaracterizadas pelo governo da época. Dentre todas as pautas estavam a capacitação de profissionais da educação e a melhoria da educação aqui no Brasil. Havia muita cobrança de agências financiadoras internacionais para que países em desenvolvimento reduzissem os seus gastos em investimentos públicos. Talvez por isso os investimentos e a aplicação do dinheiro
na educação no Brasil até então tenha sido tão baixo. A LDB número 9.394/96 limitou a educação no Brasil ao ensino fundamental, visando somente a qualificação de mão de obra, deixando assim o ensino superior de lado. Isso, mais tarde, acabou causando um grande prejuízo à sociedade. É isso, obrigada! Olá, eu me chamo Maria Gabriela Spagnol, sou integrante do Grupo 4, com o artigo intitulado Políticas Públicas Educacionais no Brasil, Tecendo Fios, de autoria de Cátia Silva Santos. O tópico que mais chamou a minha atenção nesse artigo foi o 1.3, o governo pós-década de 1990, presidente Lula, entre continuidades e rupturas. Então, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início no ano de 2003, nasceu rodeado pelas expectativas de mudanças em toda a sociedade. Esse governo ele conviveu em seu primeiro mandato com a continuidade das reformas iniciadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, devido aos vários acordos firmados com as agências internacionais. Ainda no primeiro mandato de Lula, o Ministério da Educação teve 2 ministros, sendo o primeiro Cristóvão Buarque e o segundo Tarso Genro. A gestão do primeiro, ela pode ser caracterizada pela falta de políticas regulares e ações estruturantes na educação, que objetivasse se contrapor com o movimento iniciado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a entrada de Tarso Genro, que foi o segundo ministro da Educação, as ações elas começaram a ser reconduzidas e começaram também a implantação de políticas de tanto de médio quanto de longo prazo, em um movimento que sinalizava algumas rupturas com o governo anterior. Teve 4 medidas implantadas que foram as mais importantes desse governo. A primeira delas foi o ProUni, o Programa Universidade para Todos, criado em 2004, que tem o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros com uma renda familiar baixa ao ensino superior. Para isso, o programa ele concede bolsas de estudo parcial e integral para cursos de graduação em instituições de ensino privado. O segundo programa de maior importância nesse governo foi o ReUni, que é um programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, que busca ampliar o acesso e a permanência da educação superior. Esse programa ele tem um efeito de inclusão pelo simples fato de um número maior de estudantes de classes populares terem acesso ao ensino superior. O terceiro programa é o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que na verdade ele não é só um fundo, é um conjunto de 27 fundos, sendo 26 estaduais e um do Distrito Federal, que serve como um mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. E a quarta medida implantada, uma das melhores desse governo, foi o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, lançado em 2007, que ele é um conjunto de 52 ações, algumas delas foram incorporadas e outras foram sendo criadas. Essas ações elas encontram-se organizadas em 4 eixos, da educação básica, educação superior, educação profissional e tecnológica, alfabetização e educação continuada. Dentro desses eixos foram criadas várias ações, dentre elas o Fundeb, a Provinha Brasil, a Prova Brasil, Caminho da Escola, ProEja, ProJovem, IFET, ETEC Brasil, Profuncionário, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, Olimpíadas Brasileiras da Língua Portuguesa, dentre outros. Então, com a leitura desse artigo, pode-se concluir que o governo Lula ele foi muito importante na área de educação, ele desenvolveu programas e estabeleceu parcerias com o município, diretamente com escolas, algumas vezes sem interferência do Estado, estabelecendo um novo modelo de gestão e políticas públicas sociais.